Hey guys, hi everybody. Page 23 and 24. Vai lá na página 23, depois a página 24. Today we're going to talk about the second conditional. Nós já falamos sobre o first conditional, ok? Então já tratamos né, um tempinho atrás sobre as if clauses, né? Falamos apenas sobre o first conditional, situações que são prováveis, tá? Então, numa if clause do first conditional aparecem dois verbos, um verbo no presente e o outro no futuro, tá? Vou falar de uma situação provável aqui, por exemplo. If you study, you will succeed. Se você estudar, você terá sucesso, ok? Isso é uma situação provável. If you study, you will succeed. Or I can say, you will succeed if you study hard, ok? Agora, quando falamos do second conditional, que é apresentado lá na apostila de vocês na page 23, tá? Second conditional, a gente fala, tá? Tratamos de situações mais improváveis, já não tão prováveis quanto do first conditional. For example, I'll give you one example. Vou te dar um exemplo. If I had the power, I would save Pantanal from wildfires by myself. Veja só. Eu tenho visto, né, no noticiário, né, enfim, é desesperador, né, a situação do Pantanal, né, tanta floresta, tantos animais sofrendo. So, if I had the power, se eu tivesse poder, né, I would save Pantanal from wildfires by myself. Eu salvaria, né, o Pantanal dos fogos, né, esqueci, dos incêndios, né, sozinha, eu mesmo tomaria a rédea e faria tudo, né, resolveria a situação, tá? So, if I had the power, but I don't, ok? Mas eu não tenho todo esse poder, ok? I'm not a superhero, right? Eu não sou, né, uma super heroína, mas se eu fosse... Então, quando a gente usa o second conditional, nós falamos de situações mais improváveis. Por mais que eu quisesse, né, não significa que isso vá acontecer, ok? So, let's follow here. E eu gostaria de pedir para vocês que antes de vocês fazerem essas atividades aqui, a leitura, tá, das pages 21, 22, vocês já adiantem, tá? Então, façam a leitura, qualquer dúvida, temos o momento da nossa live para a gente conversar sobre, ok? Então, vamos lá, dando continuidade aqui, ó. Read the sentence from the reading time section and complete the rules about the second conditional, tá? Então, já adiantei para vocês algumas coisinhas sobre o second conditional. Tem um exemplo aí, ó. If the sun were to start putting out more radiation, for instance, por exemplo, that would definitely warm the earth. Warm, aquecer, né? Earth, o planeta Terra, quando escrito com letra maiúscula, ok? Então, preste atenção nas palavrinhas destacadas. Were, tá? O simple past é o passado do verbo to be. Would definitely warm, ok? Would, pay attention. Então, if clause, condition, ok? If mais o verbo no simple past, ok? Main clause, que é a oração ali principal, é o resultado, ok? Would, se tiver apóstrofe e o desenho, você já sabe que é a abreviação do would. Ou então, a forma negativa, wouldn't, mais o verbo principal na sua base form, na sua forma normal. Então, como eu disse para vocês, if I had the power, se eu tivesse, had, o verbo está no simple past. I would save, eu salvaria, I would save. Então, você usa would e o verbo na sua base form. I would save Pantanal from the wildfires. Okay, good. Number 2, after analyzing the example in activity 1, além do exemplo que tem aqui, eu já dei outros exemplos, né?
Choose the best option to complete the following sentences about the use of the second conditional. Letter A. We often use it to mention the result of a realistic or an unreal action, né? De uma ação que não é tão real, tá? Então, é unreal. It is possible or impossible. Impossible or very difficult to happen. Ou é uma situação impossível ou é uma situação muito difícil que aconteça, tá? Ou é muito difícil ou é impossível, então é bem improvável, ok? Letter B. We use it to talk, então usamos second conditional, to talk about possible future actions which are likely or unlikely to happen. Então, falamos de ações possíveis no futuro que são prováveis ou improváveis de acontecer. Unlikely to happen. Então, grife ou circule aí a palavrinha unlikely to happen. Improvável que aconteça. Ok? So, take a look over here. Dê uma olhada no quadrinho aqui. Vou ler com vocês. First, real conditional. Second, unreal conditional. Tá fazendo aí uma comparação, tá? Do first conditional e do second conditional. First conditional. Used for possible situations which are likely to happen. Usamos em situações possíveis que são prováveis que aconteçam. If I recycle, I will help the environment. Então, se eu reciclar, eu ajudarei, né, o meio ambiente. Condition in the simple present, result in the future. Então, veja aí que no first conditional, a condição no presente simples e o resultado in the future, no futuro. Agora, dê uma olhada ao lado, second or unreal conditional. É usado para quê? Use it for impossible situations which are unlikely to happen. Tá? Usado para situações impossíveis que são improváveis que aconteça. If everyone recycled, we would save a lot of energy. É claro, isso é óbvio, mas será que é possível que todo mundo recicle, né? Um pouco improvável, né? Por isso usamos second conditional. Vou repetir. If everyone recycled, we would save a lot of energy. Condition in the simple past, tá? No passado simples a condição. Result with would. E o resultado com would. Nem sempre, tá? Não são todas as vezes. É que os exemplos dados aqui nós usamos would. Now, number 3, match the columns to create conditional sentences, then indicate if each one is in the first conditional FC, or in the second conditional SC. Então, você, além de ligar, né, de associar aí o início, o finalzinho da frase, você tem que dizer para mim se é first conditional ou se é second conditional. The first one, a primeira. If this drought lasts any longer, many farmers will be affected. Will be affected. So, this is first conditional, ok? Situação provável e até mesmo está acontecendo, aconteceu em algumas regiões do nosso país com a seca, depois dos incêndios, né? Second, a segunda frase. If there were strong earthquakes in Brazil, terremotos fortes no nosso país, we would need sturdier buildings. Sim, nós precisaríamos de construções de prédios mais firmes, tá? So, isso é uma situação provável que aconteça. So, this is second conditional, ok? É improvável. Third, terceira frase. Even if we stopped using fossil fuels today, global warming wouldn't end immediately.
Então, mesmo que nós usássemos, né, combustíveis fósseis hoje, global warming, o aquecimento global, né, não teria um fim imediatamente, ok? So, this is second conditional too. And the last one, e a última, por fim, unless we reduce CO2 emissions, it will be very hard to avoid global warming, okay? It will be very hard to avoid. É uma palavrinha, esse verbo é um verbo bem importante, né? Se tratando de todo o assunto que nós estamos tratando, né? Se tratando dos assuntos, enfim. To avoid é evitar, ok? Guarda aí para vocês, tá? Então, será muito difícil evitar o aquecimento global, ok? Good. So, you pay attention. Preste atenção aqui, ó. When the verb be, quando o verb to be is in the if clause of a sentence, in the second conditional, we often use the verb form were, regardless of the subject. Independe do sujeito, nós temos que usar na forma were. For example, if I were a scientist, teacher, mas não seria I was? Não, tá? Vai ser were para todas as pessoas. If I were a scientist, I would create a green fuel to replace fossil fuels. E tem uma música da Beyoncé que ela canta, né? Foi famosa, foi assim, estourou há uns anos, muitos anos atrás. If I were a boy. Então, toda vez quando eu vejo isso na gravação, eu me lembro da música da Beyoncé que ela canta. If I were a boy. E aí continua, e eu não sei cantar direito, tá? Eu sei a letra, né? Mas my voice is bad. Awful, né? Minha voz é horrível, eu sei, I know that, ok? So, guys, that's it for today. Eu volto pra gente fazer... meu cabelito, ó, é o ventinho, because it's hot today, right? Então, eu volto pra gente fazer as atividades juntos, ok? Page 24. So, see you soon. Bye, bye, guys.